Olá, seja bem-vindo ao canal Alegria que Permanece, programa Lectio Divina, que hoje tem como tema: você está ouvindo Deus ou apenas a si mesmo? Da surdez à comunhão, o caminho da graça. Nosso objetivo é oferecer um tempo de reflexão espiritual e intelectual. A Bíblia lida na tradição viva da Igreja pela patrística e escolástica, em diálogo com autores contemporâneos, sempre com finalidade devocional, existencial e formativa. O fio condutor é a restauração da alegria verdadeira, aquela que nasce do sentido, da verdade e da comunhão com Deus. Vinde, Espírito Santo, vinde sobre o nosso coração dividido, sobre as regiões da alma que se afastaram, sobre os reinos interiores que já não obedecem à vossa voz. Vinde e tocai nossos ouvidos, vinde e soltai nossa língua, vinde e pronunciai novamente sobre nós, Efatá. A palavra de hoje é daquelas que revelam um perigo silencioso. Podemos estar cercados por Deus e ainda assim não escutá-lo. Ela coloca diante de nós duas realidades inquietantes. Um povo que ouviu a voz de Deus, mas seguiu apenas o próprio coração, e um homem incapaz de ouvir ou falar, que só encontrou a vida quando Jesus Cristo pronunciou uma única palavra sobre ele: Efatá, abre-te. Aqui está o drama espiritual que nos atravessa. Não é o barulho do mundo que mais nos afasta de Deus, mas a voz interior que insiste em substituir a dele. A surdez mais perigosa não é a dos ouvidos, mas a do coração fechado em si mesmo. A Lectio Divina de hoje, então, trata do reino dividido ao coração aberto, quando Deus fala na fragilidade. Nessa Lectio, o primeiro momento é para conhecermos a vontade de Deus, a palavra acolhida na verdade da história. A primeira leitura está em 1 Reis 11, de 29 a 32, e no verso 19 do capítulo 12. Eu destaco o texto que diz: Israel rebelou-se contra a casa de Davi até o dia de hoje. A divisão do reino não é apenas um evento político, é um evento espiritual. A rebelião de Israel manifesta exteriormente o que já estava dividido interiormente. Como observa Santo Agostinho, quando a ordem do amor se desorganiza, a cidade terrestre prevalece sobre a cidade de Deus. O reino divide-se porque o coração já se inclinara. Jeroboão parece forte, Salomão parece derrotado, mas Deus conserva um resto. A teologia do resto atravessa toda a Escritura. Deus não salva pela maioria, mas pela fidelidade. São Bernardo ensina que Deus prefere o pequeno que o ama ao grande que o esquece. O poder divino manifesta-se não na força das armas, mas na continuidade da promessa. A divisão é juízo, mas o resto é misericórdia. Garrigou-Lagrange interpreta esses momentos com pedagogia da providência. Deus permite a humilhação histórica para purificar a eleição espiritual. O salmo de hoje é o 80. Destaco: meu povo não ouviu a minha voz. Aqui encontramos o núcleo da tragédia. A surdez espiritual. A rebelião não começa na espada, começa na recusa de escutar. Deus diz: quem me dera que meu povo me escutasse. Na tradição patrística, a surdez simboliza a obstinação da vontade. Orígenes afirma que não ouvir a Deus é já escolher outro Senhor. São Tomás explica que Deus abandona o homem aos seus desejos, não por indiferença, mas por justiça permissiva.
Quando a vontade rejeita a graça, experimenta as consequências do próprio endurecimento. O reino divide-se porque o coração não quis ouvir. O evangelho de hoje é segundo Marcos 7, de 31 a 37. Destaca o texto: olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, abre-te. Verso 34. E aqui o drama encontra sua resposta. O homem surdo e mudo é a imagem do Israel que não escutou, e imagem de cada alma fechada. Os gestos de Cristo são profundamente sacramentais. Toca os ouvidos, restaura a escuta. Toca a língua, restaura a palavra. Suspira, manifesta compaixão divina. Olha para o céu, mostra que a cura vem do Pai. Os padres, no período patrístico, veem nesse episódio uma prefiguração do batismo. Santo Ambrósio já relacionava o Efatá ao rito batismal. Abrir-se à palavra é o início da vida nova. Cantalamessa observa que o maior milagre não é físico, mas espiritual. O homem que volta a escutar Deus, volta a falar corretamente diante de Deus e dos irmãos. O que 1 Reis mostra como divisão histórica, Marcos mostra como possibilidade de restauração interior. A palavra-chave que o Espírito gravou na tradição é she'erit, no hebraico, que é resto, remanescente, e efatá, a abertura. É a economia divina que opera na fragmentação para restaurar a unidade. Se essa palavra toca você, não deixe que ela morra aqui. Quando você curte, se inscreve e compartilha, você está ajudando essa mensagem a chegar a quem precisa reencontrar sentido, verdade e alegria. Iniciamos a meditatio, a palavra interiorizada, meditação com uma unidade espiritual dos textos. Então, em 1 Reis 11, nós vimos a rebelião que gera resto. Ela narra a cisão do reino, consequência da infidelidade de Salomão. Aías, o profeta de Silo, rasga a capa nova em 12 partes, 10 para Jeroboão, uma para Roboão. Versos 31 e 32. A divisão é irrevogável, mas não absoluta. Por causa de Davi, Jerusalém permanece. A teologia do resto, que é o she'erit, emerge aqui com clareza. Não é força que preserva, Jeroboão é mais forte. Não é a sabedoria que salva, Salomão a perdeu. É a fidelidade de Deus à promessa, operando na fragilidade. A paradoxologia é profunda. A rebelião de Israel, as 10 tribos, gera a eleição de Judá, 2 tribos. A perda torna-se purificação. O que parece fracasso político é vitória teológica. Deus não precisa de reinos inteiros, mas de corações inteiros. São Bernardo, no Sermão 43 sobre o Cântico, desenvolve: o resto é pequeno, mas precioso. Não é quantidade, mas qualidade. Não é poder, mas fidelidade. Deus não abandona a maioria, mas a maioria se abandona. O resto é aquele que, sendo pequeno, acolhe a promessa e aguarda no coração. A continuidade messiânica é crucial. Do resto de Judá nasce Jesus, como vemos em Mateus 1, de 1 a 17. A genealogia de Mateus é catálogo do resto. Tamar, Raabe, Rute, Betsabé, mulheres gentias, marginalizadas, mas fiéis. O Messias vem não da plenitude, mas da fragmentação restaurada. O Evangelho segundo Marcos, como vimos, capítulo 7, trata da abertura que cura. O episódio do surdo-mudo é climático na estrutura de Marcos. Jesus sai da Galiléia, passa
pela Decápolis, que é o território gentílico, e encontra a surdez física, que simboliza a surdez espiritual de Israel, como no Salmo 81. Orígenes alegoriza: o surdo-mudo é figura da humanidade inteira. Surda à palavra, muda no louvor. Os gestos de Jesus são a economia da salvação. O dedo é a lei que aponta, a saliva é a graça que umedece, o olhar ao céu é a esperança, o suspiro é a compaixão. Mas a palavra efatá é Cristo mesmo, a palavra que abre. Então, os 3 textos da Lectio Divina revelam um mesmo eixo. O primeiro Reis, o reino dividido, consequência da infidelidade interior. Em Salmos, o povo surdo, consequência da recusa da escuta. E no Evangelho, o homem aberto por Cristo, consequência da graça que restaura. Então, a divisão política nasce da surdez espiritual. A restauração começa com o ábrete, efatá. Garrigo Lagrange ensina que a graça não suprime a liberdade, mas a cura. O coração endurecido pode ser aberto, mas somente por Cristo. São Bernardo ensina: o homem fechado em si é seu próprio cárcere. O surdo do Evangelho não pede nada, outros o conduzem. Aqui uma dimensão eclesial profunda. A fé da comunidade precede a cura pessoal. A igreja apresenta o homem a Cristo. Nossa primeira reação diante da leitura e meditação sempre será a oração, a palavra feita súplica, oratio. Vamos orar? Senhor, quantas vezes meu coração já se dividiu? Antes que minha vida se dividisse, quantas vezes não ouvi tua voz porque preferi meus próprios desejos? Abre meus ouvidos à tua verdade, abre minha boca à tua palavra, abre meu coração à tua vontade. Não me abandones ao meu duro coração, que tua graça me toque onde estou fechado. Dá-me a humildade do resto fiel, faz-me pequeno, mas perseverante. Efatá, Senhor, abre-me. De posse dessa graça que recebemos pela oração, busquemos a iluminação do Espírito Santo. É o tempo de contemplar o que Deus me convida a viver. Contemplatio. Contemplo o reino dividido, fruto do orgulho, o povo surdo, fruto da resistência, o homem curado, fruto da misericórdia. Percebe que Deus não age apesar da fragilidade, mas através dela. Como diz São Paulo, somos vasos de barro. Mas é justamente o barro que manifesta que o poder é de Deus. A contemplação revela uma verdade central da teologia espiritual. O maior perigo não é a fraqueza, é o fechamento. A maior graça não é o poder, é a abertura. Chegamos na Actio, ao momento de prepararmos-nos para a ação, a palavra vivida. Primeira atitude que proponho: examinar onde comecei a não escutar. Reconhecer áreas do coração que se endureceram. Terceira atitude: pedir ajuda. Permitir que outros me levem a Cristo. E praticar a escuta concreta da palavra diariamente. Como síntese para a memorização, deixo esse pensamento. A rebelião divide, mas Deus fideliza-se ao resto. O resto escuta, onde Israel emudeceu. O surdo que deixa-se tocar, ouve e fala. A economia é sempre a mesma. Não a força, mas a graça. Não a quantidade, mas a fidelidade. Não o alto esforço, mas o efatá que vem do alto. A pergunta para o dia:
Estou vivendo como reino dividido ou como o coração que se deixa abrir? Ficamos por aqui. Deus abençoe você.